Uma das várias peculiaridades dos seres humanos é, sem sombra de dúvidas, o seu DNA, o seu sangue. O sangue intriga as pessoas, todas as pessoas do mundo, desde a antiguidade. E desde a antiguidade, em diferentes tipos de povos e culturas no mundo, o sangue tem sempre um valor especial na antiguidade. Para as divindades, para os sacrifícios e para tantas outras coisas como alianças e misturas genéticas. Neste vídeo eu estarei falando a respeito dos mistérios e dos segredos que o sangue humano possui. Por isso deixe já os seus likes, os seus comentários, que este vídeo vai ser bastante curioso. O sangue é um fluido corporal que percorre o sistema circulatório em pessoas, em animais, e o sangue humano, ele possui alguns grupos ou simplesmente tipos sanguíneos que são denominados sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. O sangue, desde a antiguidade, ele tem um valor muito, mas muito grande, desde os povos antigos da Mesopotâmia, desde os povos do Oriente Médio e até mesmo os povos das Américas, ali também os povos ali da África, da Oceania, basicamente em todo o globo, todos os povos e culturas, eles têm uma visão muito grande e muito aprofundada a respeito do sangue de cada um deles. Uma grande curiosidade a respeito do sangue em todos os povos na antiguidade, o sangue ele era muito importante em sacrifícios, em oferendas para diferentes tipos de entidade, falando, digamos assim, espiritualmente, dizendo, até porque o sangue ele era uma espécie de moeda de troca de favores para as divindades ou simplesmente uma oferenda para que as divindades ou entidades antigas não ficassem frustradas e não ali trazessem doenças, não trazessem destruições, catástrofes naturais e coisas do tipo. Algo muito fascinante que é basicamente em todas as populações que já existiram no mundo, desde as mais antigas e mais remotas, todas elas têm basicamente a mesma visão e interpretação espiritual a respeito do sangue humano. Na antiguidade, os antigos especificavam ali através das suas entidades de qual era o gosto maior das suas entidades, e as entidades geralmente pediam, ou demônios pediam ali no caso, sangue de diferentes tipos de vítimas, que na maioria das vezes eram virgens, crianças e etc, ou homens honrados. No mundo espiritual e na visão destes povos antigos, tais pessoas tinham um sangue diferenciado, algo que agradaria mais às entidades antigas, como deuses pagãos de todas as mitologias. Se vocês fazerem um breve estudo ou um estudo aprofundado a respeito de tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês vão se deparar com diferentes tipos de coisas que vão sempre remeter à mesma coisa, que no caso é a gradação ou simplesmente ação de graças a entidades demoníacas antigas ou interpretadas como simplesmente deuses pagãos. Uma curiosidade é que nos rituais da antiguidade, geralmente o sangue era sempre utilizado para conquistar favores também, ou desejos para as entidades antigas que, na maioria das vezes, através da bruxaria, através do ocultismo, das magias, ali elas basicamente concediam alguns desejos para essas pessoas. Basicamente é isso que todas as mitologias antigas vão falar. Todas as mitologias antigas vão falar a respeito disso que eu estou falando para vocês. Mas agora, o que a Bíblia fala a respeito do sangue? O que as Escrituras Sagradas têm a declarar a respeito do sangue? Uma curiosidade é que o povo de Israel,
o povo hebreu antigo, eles também tinham os seus sacrifícios. Alguns povos pagãos na antiguidade, além do sacrifício humano, também possuíam sacrifícios de animais, de diferentes tipos de animais. Os israelitas, o povo hebreu, eles faziam sacrifícios, oferendas e holocaustos ali, geralmente de cordeiros, de cabras e etc., ali para remir os pecados deles ali, para acalmar Deus ou simplesmente conseguirem um perdão de Deus através do sangue destes animais. Ou seja, nas escrituras sagradas o sangue ele tem essa importância, esta moeda. No entanto, muitas outras nações circunvizinhas, elas tinham uma idealização um pouco diferente aí da visão israelita antiga aí dos sacrifícios das cabras, aí dos cordeiros. Até porque eles, na verdade, pediam favores, basicamente eles pediam diferentes tipos de desejos ali para tais entidades, para tais demônios, muito diferente do povo de Israel. Algo que vai entrar aqui é a questão de Cristo na cruz, até por conta de que o sangue de Cristo remiu toda a humanidade na antiguidade e até os dias atuais, desde a época de Cristo, há 2000 anos atrás, e toda a humanidade está remida, ou seja, está perdoada, porque o Cordeiro eterno seria Jesus Cristo e o seu sangue pagaria todo o pecado. Por isso existe a frase antiga que vai dizer que o sangue era uma espécie de moeda de troca. Basicamente, era também uma espécie de pagamento, e não uma troca, mas sim um pagamento ali pelos pecados humanos. Como se fosse, numa visão humana, é como se fosse basicamente pagar uma fiança para uma pessoa não ser presa. É basicamente isso. No caso de Cristo, como o sangue de uma só pessoa poderia, no caso, remir ou perdoar todas as outras pessoas do mundo. Isso são basicamente bilhões e bilhões de pessoas em todo o mundo. O caso é que o sangue de Cristo não era qualquer sangue, era o sangue do próprio Deus encarnado em homem. Agora, voltando a falar a respeito do sangue para as outras culturas, no caso, para os outros povos e para suas entidades. No caso, uma virgem ou uma criança, o sangue de tais vítimas teria mais potência e mais poder, ou seja, poderia se realizar, no caso ali, um desejo maior para tais entidades. Você pode reparar que Baal, Aserá, Astarote, Moloque, entre várias outras entidades demoníacas do Antigo Testamento, a Bíblia vai citar diversas, Adrameleque, Anameleque, entre várias outras, como o próprio Baal Zebu, ou simplesmente Baal, Baal-Hadad, entre várias outras divindades, elas sempre pediam a mesma coisa, sacrifício até mesmo de bebês. Isso é visto no livro de Apocalipse, onde vai falar a respeito do fogo de Moloque. Então, eles pediam basicamente sangue humano, e, no caso, muitas das vezes era dos próprios filhos dos fiéis. A questão que fica no ar, que geralmente as pessoas me perguntam, é como as pessoas teriam coragem de entregar seus próprios filhos a serem vítimas destes tipos de atrocidades? Será que realmente eles tinham um ganho no final das contas? Ou simplesmente entregavam seus filhos e não ganhavam nada em troca? A realidade das coisas é que os demônios realmente eles podem conceder certos tipos de desejo, porém o preço a pagar é muito grande, é muito atormentador e é algo que é abominável aos olhos de Deus. E respondendo essa pergunta, sim, os demônios podem realizar alguns desejos através de pactos, aí através da magia, da bruxaria em si. Então, respondendo a pergunta, sim, podem, porém, isso não vale a pena. Isso não vale a pena, até porque os demônios basicamente vão brincar com você, vão brincar e brincar com você e vão te levar, no caso, no final das contas, por tal pacto, por tal aliança de bruxaria, de basicamente um pacto, vai te levar, no caso, a ir para o inferno. Ou seja, o sangue na antiguidade, ele tinha este valor aí para os pagãos, aí para os adeptos de entidades,
de variados tipos de deuses antigos. Isso ia do Egito, à África inteira, aí ao Oriente Médio inteiro e as outras regiões, como a Europa. Existiam ali também os sacrifícios que os bruxos druidas faziam para alegrar as suas entidades antigas. No caso dos fiéis a Deus, os israelitas, era através dos cordeiros. A diferença era muito clara entre os sacrifícios de Deus e os sacrifícios dos deuses pagãos, onde exigiam um preço absurdo. Diferentemente das várias divindades, de vários tipos de mitologias no mundo, era, no caso, os deuses pediam que as pessoas se sacrificassem por elas, dando o que elas mais amavam a Deus. Já o Deus bíblico, ele mesmo se faz homem na terra, anda com os homens, com as mulheres, e ele mesmo se sacrifica pela sua criação, no caso Cristo Jesus. Talvez algo mais lindo da criação do Altíssimo, que é os seres humanos, o homem, a mulher, algo que diz respeito ao sangue, é que o nome de Deus, ou pelo menos a sequência numérica através das cordas do DNA humano, ela está impressa no sangue humano. Ou seja, Deus deixou a sua marca, a marca de seu nome, ou a sequência da marca da escrita de seu nome. No caso, o Yud Rei Vav Rei está escrito nas cordas do DNA humano. No caso do ser humano, muito além dele carregar na fita do seu DNA o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei, muito além disso, o ser humano, ele também, por ser semelhante a Deus, a imagem de Deus, Deus os fez. Além disso, o ser humano também é corpo, alma e espírito, 3 em 1, da mesma forma que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês sabiam a respeito do sangue humano desde a antiguidade e as visões dos povos antigos. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.